Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa invadir os corações de cada um de vocês, irmãos, amigos, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo nesse momento. Que privilégio, irmãos, poder mais um dia compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana. E louvado seja Deus porque a misericórdia dele e a sua graça foi derramada sobre as nossas vidas. Estou grato ao Senhor por mais esse privilégio de poder partilhar da palavra de Deus. E nesse dia eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos num texto muito conhecido que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 até o versículo 19. Eu queria que nesse momento você pudesse abrir sua Bíblia. Vamos fazer a leitura desse texto. Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19, diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, neste dia, porque a tua misericórdia, a tua graça foi derramada, foi renovada, Senhor, sobre as nossas vidas. Visita, ó Pai, cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse dia, e que a tua palavra, Senhor, ela possa transformar, que ela possa, ó Deus, encontrar um terreno fértil em nossos corações, e que ela possa, ó Deus, florescer e dar frutos, ó Deus. Por isso, Senhor, fala através da tua palavra aos nossos corações neste dia. Fica conosco, é assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu queria pensar com os irmãos o seguinte tema: por que somos ingratos? Por que somos ingratos? E antes de respondermos essa pergunta, nós precisamos entender o significado da palavra ingratidão. No dicionário, essa palavra significa qualidade ou ação de quem é ingrato, falta de gratidão, de reconhecimento. E aí eu queria fazer duas perguntas. Primeira pergunta: você conhece alguém ingrato atualmente? Segunda pergunta: ou será que só existiam pessoas assim, ingratas, na época de Jesus? Nesse contexto, quando acabamos de ler essa passagem. Essa passagem mostra o perigo do pecado da ingratidão, principalmente na vida do cristão. E quão perigoso é, irmãos, o perigo do pecado da ingratidão na vida de cada um de nós que somos cristãos. O texto relata que, a caminho de Jerusalém, Jesus passando por Samaria, e Samaria aqui é a mesma região onde no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana na fonte. E a partir daquele momento nós vemos que a vida daquela mulher foi verdadeiramente transformada. E aqui também nós vemos vidas sendo transformadas, porque o relato bíblico diz que ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe observando, porque a sua doença fazia com que eles vivessem isolados.
E eles começaram a gritar a Jesus, pedindo que fossem curados. E no versículo 14 é dito apenas que Jesus, ao vê-los, mandou que eles fossem comparecer perante os sacerdotes. Pois eles, os sacerdotes, desempenhavam uma função como uma autoridade sanitária a fim de atestar que alguém estava curado de alguma enfermidade e que poderia voltar ao convívio da sociedade. E que nesse caso a doença era a lepra, que acometia esses 10 leprosos. E nessa mesma ocasião o texto diz que enquanto eles estavam indo em direção aos sacerdotes para se apresentarem, eles foram purificados. Porém, apenas um voltou para agradecer. E que lições nós podemos aprender com esse contexto? Pelo menos duas. A primeira lição é que esse leproso, que agora está purificado, ele reconheceu que Jesus é o único digno de receber ações de graças. O versículo 15, eu vou ler, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, esse leproso que agora está purificado, que foi curado da sua doença, ele reconheceu que Jesus é o único digno de receber ações de graças. E é por isso, irmãos, que nós também precisamos reconhecer que Jesus é o único que merece, que é digno de receber ações de graças. E a segunda lição que nós aprendemos aqui também é que ele reconheceu que Jesus é o único digno de adoração. O versículo 16 diz que, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Irmãos, nós também precisamos aprender com esse leproso que agora está purificado, que Jesus é o único que é digno de receber toda adoração. Não são pessoas, não são santos, não são instituições, mas apenas Jesus é o único digno de receber toda adoração. E Jesus, conhecendo intimamente a fé e as atitudes daquele homem, o abençoou não apenas com a cura da doença, mas com a salvação. Se você observar aí o versículo 19, está escrito assim: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós precisamos entender que aqui nesse versículo 19, o Senhor Jesus, quando curou não apenas esse que voltou para agradecer, mas ele curou 10. E este que voltou para agradecer, e foi ele que reconheceu Jesus como o único digno de receber ações de graças e também como o único digno de receber adoração, Jesus, além de curá-lo da sua doença, é dito aqui no finalzinho do versículo 19 que também Jesus o salvou. E Jesus conhecia intimamente a fé desse homem. Porém, ele teve o privilégio de ser curado da sua doença e também de ter sido salvo, para que venha a desfrutar da vida eterna. Sendo assim, irmãos, não vivamos como os 9 que queriam apenas as bênçãos de Deus. Nós precisamos ser gratos, não pelo que Deus tem nos dado, mas por quem Ele é na nossa vida. Então, devemos parar de murmurar, devemos parar de reclamar, porque o que nós temos hoje e o que nós iremos ter é presente de Deus nas nossas vidas, é dado por Deus. Nós, às vezes, olhamos para nós mesmos e tentamos dizer que somos inteligentes, que conseguimos isso ou aquilo por conta da nossa capacidade, da nossa influência, mas tudo em nós, irmãos, a nossa vida em si, ela pertence a Deus. É Deus que nos dá o alimento, é Deus que nos dá um teto para nos abrigar, é Deus que nos dá a roupa que temos para nos vestir. Por isso, precisamos ser gratos. Não como esses 9 que foram ingratos.
mas que a nossa vida, irmãos, possa ser uma verdadeira convicção de que o Senhor tem cuidado de mim e de você. Que nesse dia o Senhor possa aplicar a sua palavra na nossa vida e que venhamos a ser gratos a cada segundo do dia, da semana, dos meses, dos anos, porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos o maior presente. Por isso, irmãos, precisamos ser cada vez mais gratos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Tenham todos uma semana abençoada e que o Senhor possa fazer maravilhas sobre as nossas vidas nessa semana que se inicia. Fica aqui o meu abraço e tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor. Até mais.